Da Rádio SP Rio? Diário de Suzano. E o que é esse SP Rio? Ah, é onde ela pega Isso. em 101.5 FM em São Paulo e Rio. Isso. Vamos lá, pode começar, Bruno? Olá, amigo internauta, leitor do jornal Diário de Suzano. Começa agora o programa DS Entrevista. E hoje estamos recebendo um convidado especial, o ator e diretor Paulo Betti, que também é futuro presidente do São Bento de Sorocaba. Se Deus Vai quiser. falar depois sobre isso. E você pode participar dessa entrevista encaminhando sua mensagem no WhatsApp do Jornal Diário de Suzano, que é o 975691373, 975691373, ou encaminhar sua pergunta na própria live na página do Jornal Diário de Suzano. Paulo Betti, muito obrigado pela sua presença aqui. Estamos honrados com a sua presença e ter aceitado o convite. Queria que inicialmente você deixasse sua mensagem de saudação para o nosso internauta. O do presidente do São Bento de Sorocaba é uma brincadeira, eu sei que você é torcedor do São Bento. Sou torcedor do São Bento, que agora está na Série B do Campeonato Brasileiro. Não caímos. Ano que vem vamos lutar para passar para a Série A. Internautas, amigos, hoje às 18 horas, no teatro, Cine Teatro, Vilma Bentivenha, que fica na Rua Paraná, né? Que é a antiga Câmara dos Vereadores. Eu vou passar meu filme, A Fera na Selva. E a entrada é gratuita. O filme foi Eliane Giardini e eu, que somos os dois atores principais do filme. É uma história muito bonita e gostaria que vocês aparecessem lá no Cine Teatro, porque depois da sessão a gente vai ter um debate. E quem quiser, eu vou pedir o e-mail da pessoa e vou anotar os e-mails. Eu posso mandar o PDF do livro no qual o filme se inspirou, se baseou. E posso mandar também o roteiro do filme. Então, quem tiver interesse no processo de construção do roteiro do audiovisual, do roteiro do cinema, o processo de adaptação de uma obra literária para uma obra audiovisual, acho que nós temos aí um projeto de incentivo à leitura e, ao mesmo tempo, de treinamento para roteiro. Então, eu converso depois do filme, discutimos o filme. Então, eu queria convidar vocês aí para vocês aparecerem. O cinema ficou muito bonito. É isso que eu ia perguntar. Qual foi a sua impressão aí do O cinema ficou ótimo. Do Vilma Bentivenha. Você esteve lá na inauguração, né? Estive ontem à noite na inauguração. O cinema é muito bonito. A fachada, o tamanho também ideal, não é uma coisa grande, apropriado para você ver mostras de filme, né? De temas, não filme, uma mostra de filmes japoneses, por exemplo, que aqui Suzano tem uma forte colônia japonesa, mostrando a cultura, né, local. E hoje, certamente, as pessoas que fazem filmes, que fazem vídeos, pessoas ligadas ao audiovisual aqui em Suzano, que eu sei que é muito forte. Eu queria convidar vocês para aparecerem lá para a gente trocar impressões. Ô Paulo, em relação ao filme A Fera na Selva, qual que é a mensagem que o filme está passando, né? Eu vi alguns trechos que dois professores universitários que se reencontram depois de 10 anos. Parece que tem um pouco de terror e suspense ou não? Tem um pouquinho, porque o Henry James, ele que escreveu aquele livro A Última Volta do Parafuso, ele é considerado o escritor dos escritores, que todos os escritores admiram. E A Fera na Selva é história de terror. Por quê? Um pouco de terror. Porque é a história de um homem que tem uma obsessão de que alguma coisa extraordinária vai acontecer na vida dele um dia. Ele vive para o momento que vai acontecer aquilo que ele acha que vai acontecer. Ele não sabe o que é, mas ele acha que vai ser uma coisa transformadora, que ele vive para passar por isso que vai acontecer na vida dele, que é essa obsessão que ele tem. E ele conhece uma mulher e ele conta para essa mulher que ele tem essa obsessão. E se ela consegue entender, ela diz que sim, e ela vive a vida, eles vivem uma vida juntos, na espera desse acontecimento que vai acontecer com ele.
Então, tem aí é um filme que tem muita palavra, é um filme bem literário, então por isso eu digo, é baseado numa obra literária e eles são professores de português, de literatura, eles sempre conversam de uma forma elevada, digamos assim, um vocabulário, uma forma de falar, não tem oi, tudo bem, ó, joia, vamos lá, né? Não, é um filme um pouco, vamos dizer assim, teatralizado nesse sentido. É um filme de câmara. Sim, e de câmara e também, mas tem ambientes abertos. Eu filmei em Sorocaba nós filmamos usando alguns lugares bacanas que tem em Sorocaba, ainda da herança das fábricas de tecido, sabe? Então, é um filme muito na cabeça dele, com aquela obsessão. Eu gosto muito do filme. É uma das coisas melhores que você já fez na sua carreira, você acha? É muito forte para mim o filme. Não sei se o será também para os espectadores, porque eu filmei com a Eliane Giardini, atriz que divide a direção comigo do filme também. A Eliane e eu somos de Sorocaba. E nós fomos casados durante 25 anos. Hoje não somos mais. Já faz mais de quase 15, 20 anos que nós nos separamos. Mas nós temos um entendimento muito forte, e principalmente dessa história, que foi a Eliane que escolheu. Quando éramos casados, há muitos anos atrás, há 30 anos atrás, nós fizemos a peça de teatro, A Fera na Selva. E a partir da peça ficou no nosso inconsciente, no nosso desejo mesmo, de um dia fazer um filme. E eu consegui, objetivamente, criar condições de filmar há 3 anos atrás. Daí eu convidei a Eliane, falei assim, vamos fazer o nosso A Fera na Selva? Fomos para Sorocaba, fizemos a adaptação do filme para Sorocaba. Então, tem ambientes como a represa Itupararanga, e conseguimos fazer tudo em Sorocaba. Então, isso deu um emocional muito forte. Para você ter uma ideia, tem uma cena na sala de espera de um hospital que todos que estão lá são meus parentes. Todos que estão... Sabe aquela cena de sala de espera do hospital, cada um com seu raio-x, seu resultado do exame, né? Eu já tenho minhas irmãs, meus irmãos, estão todos nessas, meus sobrinhos. E o hospital onde eu filmei aquilo foi o hospital onde eu trabalhei quando menor. Eu era menor, eu tinha trabalhado naquele hospital como funcionário do hospital. Então, tem uma coisa da memória das emoções muito firme no filme. Ele se aproxima muito, né? Então, acho que é um filme emocionante. Você nasceu em Rafard, mas viveu muito tempo em Sorocaba. Então, eu nasci em Rafard e com 3 anos eu fui para Sorocaba. Então, praticamente, eu sou de Sorocaba. Rafard é um retrato na parede, né, mais distante. Sorocaba também, hoje, já não é o lugar onde eu vivi mais tempo da minha vida. Hoje, eu já vivi mais tempo no Rio. Eu vivi mais tempo no Rio, depois eu vivi mais tempo em Sorocaba e depois em São Paulo. Eu vivi 15 anos em São Paulo, né? Então... hoje eu sou mais do Rio de Janeiro, mas eu tenho uma ligação muito forte com Sorocaba e com o lado desse tipo de cinema ou desse tipo de atividade educativa. Eu fui professor 7 anos na Universidade de Campinas e fora a área da atuação, que eu gosto muito de representar e tudo, eu tenho muito interesse no ensino. Então eu uso muito esse filme para trabalhar o ensino principalmente roteiro. Eu acho que a coisa mais difícil... Hoje você tem um monte de escola que forma atores e que forma... Mas o roteiro é o principal. Se você tiver um bom roteiro, você consegue fazer bons trabalhos, né? Esses últimos trabalhos que você fez remetem muito à sua memória da sua família. O Autobiografia Autorizada, por exemplo, né? Que você conta praticamente ali a sua história, né? Exatamente. Eu estou muito... chegou um momento que eu achei que eu devia um pouco andar pelo Brasil afora, um pouco dentro
daquela ensinamento do Ariano Suassuna, tal, de fazendo palestras e tal. Então, eu queria ter um monólogo. Queria ter um monólogo meu. E um amigo me escreveu um monólogo, cujo tema era a morte. O monólogo chamava-se Morrer Não É Nenhuma Tragédia. Eu achava bacana, tal, eu comecei a ler, mas uma hora eu comecei a me incomodar um pouco com algumas coisas. Primeiro que só falar da morte é um tema pesado para você atrair as pessoas para o teatro. E depois, o personagem desse monólogo falava assim, minha mãe tinha uma empregada doméstica. Isso começou a me incomodar nos ensaios, porque minha mãe era uma empregada doméstica. Minha mãe era empregada doméstica, então eu falei assim, e se eu escrevesse um monólogo meu, onde eu começasse, ao invés de falar que minha mãe tinha uma empregada doméstica, comecei a achar mais interessante falar que a minha mãe era uma empregada doméstica. Então daí eu inventei o meu próprio monólogo, eu mesmo escrevi. Então eu começo assim, falando que minha mãe teve 15 filhos, que eu fui o 15º, que eu nasci temporão, que minha mãe ficou sem dar à luz durante 10 anos, e que depois, aos 45 do segundo tempo dela, eu apareci. E aí eu vou contando, assim, a história dos meus irmãos, dos meus pais, dos meus avós. Meu avô, por exemplo, era um imigrante italiano que trabalhava para um fazendeiro negro. Meu avô tinha uma roça e o dono da propriedade era um negro, o que me dá uma perspectiva da senzala para a Casa Grande. Eu sou branco, mas ficou muito forte para mim a ligação com a negritude. Eu fui criado num bairro negro. 95% da população do bairro onde eu morava era de negros. Dali saíam 3 escolas de samba. Então, quando eu comecei a investigar minha própria história para escrever o monólogo, eu percebi que eu já tinha escrito. Desde menino, eu estava escrevendo essa história. É verdade que você fez anotações, desde menino você pegou sempre, essas anotações? Todo mundo que chega para mim fala assim, o que eu faço? Qual é o segredo? Eu falo assim, tome nota. O segredo é tomar nota. E até objetos você usou também? Muito, eu guardava, porque minha família, como eu fui o temporão, quando eu nasci, tinha irmão meu que tinha 20 anos, então eles começaram a achar que eu era o cara prometido, que eu era... Então eles investiam em mim, botaram na escola, eu fui, sabe? E ao mesmo tempo eles falavam, pô, esse cara, eu tinha interesse por essas coisas. Então minha avó, eu não sei porque eu acabei ficando com a faca, que minha avó matava porco. Minha avó matava porco, eu era com 10 anos, 12, tinha que segurar a pata do porco, minha avó enfiar a faca nele. E depois eu guardei aquela faca. No quarto dos meus avós tinha uma pedra que eles chamavam de pedra do raio, que na realidade era um meteorito. Então, eu guardei esse meteorito. Então, põe em cena agora. E aí, em cena, eu boto o arquinho, objetos de infância, eu conto sobre a escola naquela época, enfim, são as minhas memórias de infância. E o que eu achei interessante, que isso fortalece, eu sinto que a plateia se diverte e que abre para eles o desejo de falar também de sua infância. Cada um de nós teve uma, nós tivemos pais, nós tivemos avós, e eu acho que a partir da valorização da sua história pessoal e das histórias, você vai construindo uma malha, assim, né? Tem propagandas de rádio. Tem uma parte muito grande da minha peça que é rádio. Tem uma que eu faço uma locução de um jogo de futebol da Copa do Mundo de 1958, na Suécia. Pedro Luiz. Espalma, Gilmar. Recolhe de sorte e põe a pelota no terreno, entrega no centro para Didi. Didi estica a esfera com precisão na direita para Garrincha, desce o ponteiro, gira, rodopia, domina. Garrincha pela direita, o endiabrado Garrincha, centro, coro na área. Sobe Pelé de cabeça, sobe Vavá. Por cima do travessão se perde o balão. Beber caracu é beber saúde. Esse é um trecho muito da minha peça. Muito bom. Esse era Pedro Luiz, Isso aí é bacana, esse trecho. Eu lembrei dele. Faz algum tempo faz uns meses que eu não faço a peça, porque eu estou numa novela, mas a peça sempre está voltando, né? Então, eu fui lá para os baús e eu vi que tinha escrito tudo, porque como meu pai era esquizofrênico, minha mãe era analfabeta,
E eu era o 15º filho de uma família e as dificuldades eram grandes, embora não tivéssemos a fome, né? Porque tinha o porco que minha avó matava, porque tinha criação de galinha, porque tinha essas coisas. Eu fiquei achando que tomar notas foi uma terapia, né? Foi muito interessante para mim, porque eu despejava ali. Escrevendo, primeiro que você organiza seu pensamento e segundo que se eu falar 2 ou 3 livros, ou eu ia numa conferência, ou ia numa palestra, o professor estava dando aula, eu estava tomando nota. O professor está dando aula, o aluno está tomando nota, aquele aluno é interessante, porque, né, os livros que o palestrista fala, você não vai esquecer, porque você anota. Então, acho que isso foi ajudando a me formar, assim. O ensino público era excelente, eu tive professores incríveis em Sorocaba, eu frequentei ginásio industrial, então aprendi a fazer trabalhos com madeira, trabalhos de eletricidade, o que me foram muito úteis na vida real e na minha profissão. Eu sei dialogar com o cenotécnico, eu sei dialogar com essas pessoas, porque eu sei que trabalho eu sei como serra madeira, sei como prega prego, põe parafuso, faz torno, faz fundição, faz sistemas elétricos. Pelo menos aprendi a valorizar essas coisas nesse tipo de escola, né? Muito talvez influenciado pelo método do Paulo Freire, que hoje estão querendo transformar num vilão, um dos maiores gênios brasileiros, né? Ô Paulo, como que é essa coisa no camarim? O que você é e o que você vai ser, né? Você divide dentro do camarim você é a pessoa, mas dali você vai ser alguma outra pessoa, um personagem. Como que é isso para você? Eu faço o seguinte, quando eu vou entrar em cena, no camarim eu fico lá, faço minha maquiagem, um pouquinho assim para a luz do teatro refletir direito no rosto, né? Aí eu faço minhas flexões físicas, né? Pá, levanto, entro. Quando eu entro na peça, eu acendo uma vela na boca de cena, porque a minha peça passa-se toda com uma luz da chama da vela que cria um ambiente de poesia, né? Onde você tem a luz da vela, que é uma chama que escorre para cima, né? É como se fosse... Ela é líquida, mas ela queima, né? E ela vai para o alto, e ela estabelece um clima poético. Nesse momento, eu concentro naquelas pessoas pelas quais eu fiz a peça, que eu vou expor em cena. Minha avó, meu avô, meu pai, minha mãe, meus irmãos. Essas pessoas estão ali e eu faço a peça para elas. E aí eu faço o que é 50 minutos da peça, é divertimento, é humor. 25, digamos, é o lado poético e uns 25 é o lado dramático. Eu narro a morte do meu avô, mas eu narro a morte da minha avó, mas ao mesmo tempo, quando eu falo como a minha avó matava porco, então surge uma comédia, né? Do jeito da minha avó falar. Eu encarno minha mãe, tem hora que eu me visto de minha avó e de minha mãe, tem uma hora que eu visto uma saia e aquele momento é minha avó, é minha mãe. Então, isso é mais ou menos a peça. São mais de 45 anos já de carreira, né? Qual foi a sua primeira peça profissional? Primeira peça profissional foi Victor ou As Crianças no Poder, em 1975. Foi uma peça de um grupo chamado Pessoal do Vitor. Nós éramos formados nós nos formamos na Escola de Arte Dramática da Universidade de São Paulo, e a peça de formatura nossa foi nosso presente de formatura, porque nós ganhamos uma peça e saímos como um grupo. O nosso estágio foi a própria peça que nós criamos dentro da Escola de Arte Dramática. Foi uma ideia brilhante do diretor da escola e professor nosso, Celso Nunes. E aí saímos com essa peça e, a partir daí, tínhamos um grupo de teatro. Victor ou As Crianças no Poder. O nome do grupo passou a ser o Pessoal do Vitor. Aí eu fiz umas 5, 6 peças com o Pessoal do Vitor. É isso aí. Você já viveu na sua longa carreira alguns personagens históricos, né? Tem o Barão de Mauá, o Carlos Lamarca, mas na novela Império, 2014, foi talvez seu ponto mais... Cruzes! Onde você descobriu isso, garoto?
Você acha que esse foi o personagem que mais te marcou? Tem o D'Alembert também? O D'Alembert marcou mais, porque na época o Timóteo da novela... Eu fiz diversas novelas que tive personagens bons. Vereda Tropical, eu fiz o Marcão também. Eu fiz Timóteo D'Alembert em Tieta, que falava nos trinques, de jeito nenhum, Elisa. Eu fiz acho que Timóteo e o Theo Pereira foram dois dos mais marcantes. Só que na época do Timóteo, as novelas davam 70, 80 pontos de audiência, né? Hoje dão 30, 40, né? Mas realmente o Theo Pereira foi marcante também, porque ele era um blogueiro, né? Maldoso, né? Muito maldoso e fofoqueiro, né? Gay, né? E foi divertidíssimo e muito interessante fazer, porque eu tinha que... Quando eu comecei a fazer o personagem, alguns blogueiros entendidos achavam que eu estava fazendo muito exagerado. É isso que eu pergunto. Como que você recebeu essas críticas? Apesar de ter eu comecei a responder dizendo assim, tem muito entendido nesse assunto aqui no Brasil. Todo mundo entende como faz. Então, eu comecei a desarmar por aí. Porque, realmente, o meu personagem era extrovertido porque existem diversas maneiras de comportamento. E, no meu caso, eu conheci muitas bichas loucas que nem o meu personagem. Quando teve um momento que era... E até hoje... Tem alguns gays que são mais extrovertidos e tem uma maneira engraçada de falar e tem uma maneira extrovertida de falar e faz gestos e tal. Tem a pessoa mais discreta e tem a pessoa mais extrovertida. Eu optei pelo... Eu, por exemplo, estava fazendo gravação, eu ia falando, eu escorregava assim, até a câmera estava lá onde ela está, eu ia caindo, assim como se estivesse tendo um orgasmo, e caía debaixo da mesa. Era engraçado, porque o câmera adorava, que ia saindo de quadro, aquele cara todo... Né? Eu levei... Eu gostava de fazer o papel, então, se não estavam gostando, desculpe, não dá para agradar todo mundo. Né? Você sofreu alguma censura ou alguma agressão fazendo o personagem ou não? Olha, cara... Você leu alguma coisa a respeito? Sim, se você não quiser falar, tudo bem. No caso do... Não, é que às vezes as pessoas... Não vou falar porque às vezes as pessoas cometem esses deslizes e foi uma pessoa muito importante, muito considerada, um professor universitário de altíssimo nível, que é um pensador da cultura e do jeito de ser do brasileiro. Ele chegou para mim de uma forma muito agressiva numa casa do meu amigo, de um amigo. E eu estava no auge do sucesso popular da novela. E eu senti uma homofobia. É homofobia, né? Eu senti que ele foi muito agressivo. Aí, sem querer, num programa de rádio, 3 dias depois, eu senti aquilo, mas daí eu fui para um programa de rádio, assim como o seu, só que com a participação de ouvintes. Aí uma ouvinte falou, você sofreu algum preconceito por fazer o seu personagem? Eu falei não. Mas na hora que eu falei não, imediatamente eu falei, pô, mentira. Eu senti desejo de ser fiel, né? O cara estava me perguntando, eu vou dizer a verdade. Tal pessoa foi homofóbico e gritou comigo e disse que aquilo que eu fazia, que ele não gostava dessa infestação de gays e novelas, ele estava meio bêbado. E assim, a um palmo da minha cara, ele me falou umas coisas, eu respeitei, porque era uma pessoa... octogenário e assim um papa assim 5 nomes da cultura brasileira, ele é um dos. Aí eu soltei, falei o nome do cara, falei o que ele tinha dito, aí causou um rebuliço que está até hoje na internet, procurei e depois eu falei assim, deixa ele também, né? Mas infelizmente toda esses preconceitos, esses rancores vieram à tona ultimamente, né? Ou um racismo, né? As pessoas estão se confessando racistas e estão admitindo o racismo de uma forma, né? O próprio presidente da República eleito, né? É evidentemente um homem homofóbico, racista, um cara que não acredita que apoia o fato de ter havido tortura no Brasil. Então, nós estamos num momento meio difícil, né? E
Mas daí eu falei assim, não, deixa ele lá, ele já é velho, não vão comprometer a... Também para quê, né? Já foi. Mas sim, sim. E foi o único. Um membro da intelectualidade, da cultura, foi racista. Racista não, foi homofóbico, foi intolerante. E os lixeiros, as pessoas que andam pelas ruas, não. Brincavam, às vezes pode ser que algum estava brincando fazendo agressão, digamos assim, curiosos, eles faziam isso. Onde eu passava, tinha alguém, um lixeiro, quer tirar foto? Vamos tirar foto. No fundo, talvez, né, essa pretensa nata intelectual seja mais preconceituosa do que talvez a base da população. Você é um artista muito engajado politicamente, né? Então, tem algumas pessoas que taxam você como um artista ligado ao PT. Você se incomoda com isso, Paulo? Ou para você... Não, olha, eu faço muitas críticas, mas estive ligado muito tempo ao PT. Hoje eu não estou mais diretamente ligado ao PT, mas eu prefiro me ver como um artista, vamos dizer assim, de esquerda, com uma visão mais socialista, né? Não procuro meter o pau no PT, porque a maioria da mídia brasileira já se encarrega de fazer isso, né? Nós temos grandes veículos de comunicação que já se encarregam de meter o pau no PT, então não vou meter o pau no PT, né? Eu compreendo os erros, eu condeno os erros, mas não me incomoda ser ligado ao PT, embora hoje já tenha um distanciamento crítico, só não quero ficar realizando as críticas, porque as críticas estão em todos os lugares. Você abre qualquer jornal, estão sempre falando tal. Acho que o PT errou muitos erros básicos, fundamentais. Acho que o erro principal do Lula foi ter preferido dar mais atenção para os empresários do que para os artistas que o apoiaram sempre. Talvez se o Lula tivesse frequentado nossas salas de teatro, assistindo nossas peças... Foi polêmico isso que você falou também. Foi polêmico. Nossas peças, se ele tivesse frequentado mais nossas peças, ao invés de ficar babando o ovo para o dono da Odebrecht ou da JBL, talvez tivesse sido melhor para ele, né? Mas, enfim, isso é um problema de formação cultural, né? Há um comportamento, às vezes, do interesse que se sobrepõe né? O que aquilo me interessa? Me interessa para trazer tais vantagens para mim. Os políticos, às vezes, focam muito nisso, né? Então, não, eu não me arrependo. Eu vou te contar uma coisa. Quando eu comecei a fazer televisão, meu caminho natural, como filho de lavradores, neto de lavradores, com a situação da minha família, quando eu entrei na USP, logo depois que eu saí, em 79, apareceu o PT e era uma opção interessante, né? Que falava de questões que me interessavam. Minha família quase toda foi operária nas indústrias Votorantim. Então, eu entrei de cabeça ali e fui nunca com a intenção de fazer política profissional. Aí me dediquei a conhecer os lugares. O que eu mais gostei de todo esse tempo foi que eu fui conhecer lugares através do ponto de vista que era um pouco a visão do PT da criação de espaços culturais, do Boal, do Augusto Boal, não é? Do Sérgio Mamberti, da diversidade cultural. E eu gostei muito disso tudo. Depois, hoje, a situação mudou muito, né? Hoje há uma outra compreensão. Mas eu não tenho problema não com relação... Eu sempre gostei de... Acho que a política faz parte. Para mim, não tem jeito. Eu sempre vi o mundo do ponto de vista da possibilidade de alterá-lo e usando a política também para isso. Você já sofreu algum fake news? Está em moda hoje? Nossa, fake news, nossa, todo mundo ficou entrando na minha página, esses robôs, entram nas páginas. Eu tenho uma página no Facebook, quem quiser, é Paulo Betti, 2 T's I, Paulo Betti, estou no Facebook. Minha imagem é
é uma foto assim de branco e no fundo está vermelho. Mesma coisa no Instagram. Eles dizem o tempo todo que eu estou pegando dinheiro da Lei Rouanet, porque ao mesmo tempo houve eu acho que os artistas, de uma certa maneira, foram sendo enxergados. Por exemplo, no meu caso, eles misturam a TV Globo comigo. Então, insatisfações que talvez sejam com relação ao jornalismo da Rede Globo, acabam respirando em mim. Porque eu trabalho lá, que é o melhor lugar que tem para fazer ficção, né? A Rede Globo tem uma produção fantástica de ficcional, um espaço para a nossa ficção, para a nossa dramaturgia, né? Eles têm a confusão da Lei Rouanet, então toda hora entram no meu... Né? Eles não sabem que eu sou um artista, né? Eu não vivo da Lei Rouanet. Aliás, teve alguns momentos que eu usei a Lei Rouanet para um centro cultural que eu tive no Rio durante 25 anos. Então, meu compromisso trabalho profissionalmente na Rede Globo há quase 30 anos. Então, realmente, é como se eu jogasse 30 anos na seleção brasileira de futebol, né? Como diziam, eu estava contando para eles, um dia chegaram, mal comparando, modestamente, porque eu não sou modesto também, uns militares que seriam, digamos assim, os Bolsonaro de hoje, prenderam Niemeyer durante a ditadura militar, e o militar começou a interrogar o Niemeyer. Como é que o senhor pode ter 3 propriedades? O senhor tem 3 propriedades, como é que o senhor conseguiu isso? O Niemeyer falou assim, dando o cu. Meu filho, eu consegui essas 3 propriedades dando o cu. Então, mal falando assim, as pessoas pensam que a gente se transforma, digamos, num artista ou numa pessoa reconhecida só porque entrou uma grana da Lei Rouanet, né? Eles estão se mirando dentro dos parâmetros deles próprios. Esse né? engajamento político que você perdi muitas oportunidades de trabalho, porque é mais fácil você ficar no muro. Você entende? Você vê que os artistas mais populares ficam no muro. Roberto Carlos nunca disse nada de nada. Eu gosto muito do Roberto Carlos, mas eu adoraria que ele fosse um Chico Buarque de Holanda ou um Caetano Veloso, seria diferente. Só que seria outra pessoa. Ele é o Roberto Carlos, também admiro. Só que eu tenho graus de admiração também, né? Eu gosto do Roberto Carlos, gosto. Mas eu gosto mais do Chico Buarque do que do Roberto Carlos. Ô Paulo, aqui no Brasil, você acha que falta mais apoio, investimento no cinema brasileiro? O cinema brasileiro, ele tem... o importante seriam leis que mantivessem a possibilidade de cada vez mais... existe apoio para realização, para lançamento, mas tem que ter mais sala de cinema, né? Tem que encontrar esse viés aí. Eu acho que se continuar do jeito que está, tá bom. Você acha que ainda está abaixo do cinema argentino ou se compara? Não, acho que são cinemas diferentes. A cultura na Argentina, por exemplo, não há e não houve Rede Globo. É o que estabelece uma diferença. As pessoas falam assim, por que as pessoas no Brasil não vão ao teatro? Porque a TV dá uma quantidade diária de drama e de novelas e de qualidade que satisfazem o espectador. Alguém me falou isso. Absorve toda essa demanda, né? E essa demanda vai muito na TV. Uhum. As pessoas se satisfazem com aquilo que vem. Por quê? Porque é bom. Então, são peculiaridades. A Argentina tem um teatro mais estável, porque não tem uma rede de televisão jogando uma novela de nível o tempo todo às 6, às 7, às 8, às 5 da tarde. Então, desenvolveu mais o teatro, né? E desenvolvendo mais o teatro, cai no cinema, que está ali perto, né? Então, mas eu acho que a nossa produção é de altíssima qualidade. Pelo que está sendo produzido atualmente, você acha que tem esperança de o Brasil ganhar um Oscar no futuro aí? Eu acho que pode ganhar, mas nem isso que é importante. O importante é que a gente faz 150 filmes por ano e uns 20 são bons. E é a mesma coisa. Os Estados Unidos faz 700 filmes por ano e uns 20, 30, 40 são bons. A Argentina também. A Argentina faz menos, talvez. Acho que a quantidade de filmes bons. Mas a gente vê só os tops, né? A gente não vê a base da sustentação. Acontece que a cadeia de distribuição de cinema americano ela é forte, então ela faz lobby. Agora mesmo nós perdemos a cota de tela, que era uma quantidade de espaço nos cinemas brasileiros para filmes brasileiros. Isso é prejudicial para o nosso cinema, né?
Então, acho que nós fazemos um cinema de altíssimo nível. Inclusive, tem um filme que eu queria recomendar, que está sendo lançado agora, Rasga Coração, do Jorge Furtado, baseado na obra do Vianinha, com Marco Rica, e um elenco maravilhoso, aquele Shai Sweat, que é um garoto aí, espetacular ator, e a Drica Moraes. Olha, é um filme imperdível. O filme brasileiro foi lançado agora, seria muito importante todos verem para entender um pouco como nós viemos parar nisso que nós estamos. Esse filme que ganhou o Oscar esse ano, você assistiu, A Forma da Água? O que você achou? Adorei. Achei um filme muito bonito. Gostei muito da Forma da Água. É muito instigante, muito sensual. Adorei. Adorei A Forma da Água. Eu lembro quando assisti, acho que assisti com meu filho e foi muito forte, muito instigante, muito bom. Paulo, estamos chegando ao final da nossa entrevista, mas queria ainda fazer uma última pergunta para você. Drama ou comédia? O que você já fez personagens dramáticos e também de comédia? O que te dá mais prazer? Os dois. A máscara do teatro tem o drama e a comédia, uma de cada lado, né? Aquelas duas máscaras, uma sorrindo e outra chorando. Eu acho que as duas coisas são... Quando você entra, assiste um filme que você ri muito, você sai satisfeito. Você entra num filme que você viu e você se emociona, você também sai satisfeito de outra maneira. Rasga Coração está muito nessa linha. É um filme emocionante, juro. Eu falo do filme e me arrepio. É um filme arrepiante. Porque é um filme que fala da relação pai e filho. Essa relação pai e filho é uma coisa que dá caldo, né? Sempre muito interessante. E esse filme fala disso com um roteiro espetacular. E fora isso, eu queria falar para vocês irem lá hoje. Vai pro ar antes da... Vai. Então, por favor, ao vivo, né? A gente tá ao vivo. Por favor, apareçam hoje às 18 horas no Cine Teatro Vilma Betivenha. Tá certo. Queria te agradecer ter comparecido aqui. Muito, muito especial para a gente entrevistar você, um ator tão renomado, né? Espera aí, eu que fico feliz. Ó, vamos aqui ver se a gente consegue fazer um final para nossa transmissão. Vamos ver se vai dar certo. Ó, em homenagem aos meus amigos aqui do Centro Cultural. Vilma Betivenha. Olha só a nossa homenagem. Arrepiei também. Obrigado, pessoal. Vamos lá no Vilma Betivenha hoje. Muito obrigado, Paulo. Obrigado. Queria agradecer também... Essa você gostou, né, homem? Desculpe. Queria agradecer você também, amigo internauta, que nos acompanhou até agora e até a próxima entrevista.